Oi, pessoal! Ah, que a nossa live hoje vai ser boa demais, já posso sentir isso aqui, porque nós vamos conversar sobre o Imersão 4 e eu vou conversar com uma pessoa muito especial que vai nos ajudar a entender melhor como fluir nos cânticos espontâneos, proféticos. Daqui a pouquinho eu vou ver se ele já está do outro lado me esperando. Deus abençoe a nossa internet, a gente vai ter uma live maravilhosa sem interrupções. E eu já quero desde já incentivar você a ouvir e a ouvir muitas vezes, a colocar aí o Imersão 4 na sua playlist da sua devocional. Aqui em casa a gente acorda de manhã, já liga para encher o ambiente da sala, saindo de carro, é o que eu quero ouvir. Eu já tinha, é claro, né, escutado, porque a gente trabalha na pós-produção, na edição, na aprovação da mix. Mas eu confesso para vocês que ouvir sabendo que você também estão podendo dar o mergulho tem sido uma experiência maravilhosa. E no mundo espiritual eu sinto assim como se as águas estivessem agitadas, porque os testemunhos começam a chegar. Hoje mesmo eu recebi o testemunho de uma mulher que na cozinha da casa dela, ela parou tudo, se ajoelhou e ali prostrada diante do Senhor, ela começou a chorar, 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 nem ela sabia o tanto que ela precisava de uma cura no seu interior e como o Senhor usou as palavras cantadas, as profecias cantadas no Imersão, cada melodia, o som dos instrumentos, para ministrar essa cura que ela precisava. E ela levantou ali do chão, da cozinha, com uma experiência com Deus. Tem sido realmente muito especial ler nos nossos comentários. Você pode ir nos posts nas nossas redes sociais e contar um testemunho, qual a faixa do imersão que tem te tocado, uma experiência que você teve, porque cânticos proféticos é a palavra mesmo cantada, liberada em cânticos espontâneos, e a palavra do Senhor é poderosa, não é? Então ela sempre vai realizar algo que vai transformar a nossa vida. E mesmo achando que os meus filhos estão brincando de cantar bem alto aqui para mexer na nossa live, hein? Bem, voltando aqui, eu realmente creio que como cânticos proféticos, eles sempre vão causar um impacto do Espírito de Deus nas nossas vidas. Mas não apenas isso, os instrumentos também, não apenas as palavras cantadas, as vozes, como digo, a interação dos cantores, de estarem unidos nos cânticos espontâneos é muito importante, mas os instrumentos também. É uma unidade, não é? De elementos que tem que estar juntos na mesma direção. E é por isso que eu sempre conto a história de Eliseu, quando ele precisava profetizar, e ele estava num momento até que a alma dele, os sentimentos dele não eram, a vontade dele não era para profetizar. Ele não estava num momento em que ele estava de acordo com a circunstância, mas ele diz, ok, eu vou profetizar, chamem um tangedor, ou seja, um músico. E a Bíblia diz que enquanto o tangedor tocava, veio a palavra do Senhor a Eliseu e ele pôde declarar, assim diz o Senhor. Então, como os músicos são importantes para esse fluir profético? E num álbum como Imersão, você tem o Imersão 1, o 2, o 3, o 4, você vê como os instrumentistas são cruciais. E todos eles são importantes. Mas existe uma peça, uma pessoa, uma figura que é realmente a mais chave para toda a banda funcionar bem num tipo de experiência como essa, totalmente espontânea, que é o MD, né? O Musical Director, o diretor musical da banda. E é com ele, o diretor musical do Imersão 4, que também trabalhou na produção, na pós-produção desse álbum, que a gente vai conversar. Vamos ver se ele já está do lado de lá? Enquanto eu procuro ele aqui, eu quero desde já honrar todos os músicos, todos os cantores que fizeram o Imersão 4 acontecer. Todas as peças são importantes,
Mas nós vamos conversar agora com Rafael Xavier. Ei, Rafa, Olá, olá, ei Ana, tudo bem? que Que- saudade, cara! Pois é, ué, saudade demais, demais. Estamos distantes há quase 6 meses, né? Pois é, tem sido uma nova experiência também com o Senhor, né? Trabalhar só de casa, sem viajar e ver o Senhor alargar nossas fronteiras por meio da internet, né? Sim, 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 verdade. Mas muita saudade, saudade de você, do pastor Gustavo, né, de estarmos juntos, de ministrarmos juntos, né? Isso tudo faz muita falta. Podemos viajar tempos de qualidade juntos, seja na cafeteria, né, no aeroporto, enfim, né, muita Numa saudade van, na mesmo. estrada. Exatamente. E, gente, quem não sabe ainda, o Rafael Xavier, ele também tem uma história muito especial como família, né, Rafa? Porque o É, pai do Rafael é o pastor Sóstenes Mendes e a Dani, a sua mãe, eles são um casal modelo, uma referência de Deus nas nossas vidas. E quando eu era uma criança, eu entrei no estúdio uma das primeiras vezes, né? A primeira vez mesmo que eu entrei, eu tinha 10 anos de idade, foi quando eu gravei um álbum, na época era disco de vinil, Louvores da Garotada, que tem o Salt, que é um livro uhum. que fala, conversa com as crianças. Mas depois, aos 12 anos, a primeira gravação que eu fiz foi com o seu pai, e a gente gravava alguns jingles para alguns comerciais, eu e o André. É verdade. E depois agora se eu não me engano, já era 18 anos, o seu pai me convidou para gravar um álbum com ele, um CD, Santo é o Teu Nome. Você lembra, Rafa? Santo Antônio, eu lembro. Era recém-nascido quase, né? Tipo assim. Olha isso, Na gente. verdade, eu tinha 5 anos, acho, né? Assim. Ah, não, eu acho que Vocês gravaram, foi. eu vi Eu foto era de bem bem pequenininho. pequenininho, viu? Era bem pequenininho. É. Então é muito emocionante para mim, né, ver o quanto o Sóstenes Mendes já me inspirou, já me encorajou. Eu me lembro que ele gravava tantas outras cantoras, outras pessoas que tinham uma voz madura e eu era só uma menina e ele realmente viu em mim algo que ele valorizou, né, a unção, o talento, mas eu realmente não estava pronta e ele investiu, ele acreditou, ele me impulsionou. E agora, depois de tantos anos, trabalhar com você, Rafa, é emocionante demais para mim. Para mim também. É um privilégio muito grande pensar que um investimento, né, que o meu pai fez na sua vida tantos anos atrás, né, e hoje isso de certa forma retorna para mim, né, você investindo tanto na minha vida, me abençoando tanto, me ensinando tanto, né, então Amém. isso é algo realmente muito muito lindo de Deus. A Bíblia fala, né, em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o recolherás. A gente nunca sabe o que a gente está semeando hoje, aonde que a gente vai colher. Ou o pão que a gente está jogando nas águas agora vai voltar para nós de alguma forma, em algum tempo. Então, Sim, eu sei que Deus também está unindo gerações nesses dias, né? Como nunca antes. As gerações de mãos dadas. Então, quero dizer que eu recebi do seu pai, continuo recebendo e agora dou a você com a nossa interação, mas eu quero dizer que eu sim. recebo muito de você também. Eu aprendo com Amém. você. Aliás, eu sempre amei ouvir opinião, pedir conselho, né, dos músicos, dos cantores mais jovens que o Senhor sempre colocou ao meu lado. Agora vamos lá, Rafa, eu quero aprender com você hoje, hein? Vamos lá. Como que foi, Rafa, a sua experiência com cânticos espontâneos? Foi na estrada? Foi na igreja? Você já tinha esse costume? Até chegar numa imersão que chega a ser talvez a maior das experiências, porque são já alguns Sim, álbuns em que você está à frente e o mergulho é completo, totalmente espontâneo, do início ao fim, né? Como que foi a é sua verdade. experiência com o espontâneo? Bom, Ana, desde cedo, né, a gente cresceu na igreja, aqui em casa, né, todo mundo cresceu na igreja, então a gente cresceu nesse ambiente, né, musical e também por conta do estúdio do meu pai, por conta, né, dos inúmeros projetos com que ele participou, né, produziu, enfim.
né? Desde sempre, a gente sempre teve contato muito próximo com a música e com a música cristã de igreja, né? Congregacional. Então, a gente, né, por anos, né, nos congressos, por anos, né, nos cultos, nas reuniões e tal. Então, isso foi sempre algo muito presente na minha vida, né? E estar, ministrar, a partir do momento que eu comecei também a tocar na igreja, né, a ministrar na igreja, então eu experimentei isso muito ao longo da vida, né? E, bom, né, as nossas experiências na estrada, né, eu acho que, né, as ministrações, igual você sempre fala, né, hoje eu me diverti, hoje foi maravilhoso, né? Então a gente tem realmente, né, experiências na estrada, nós temos, né, experiências como banda na estrada, isso tudo, né, traz para a gente essa experiência, realmente esse lugar de entrega, de espontâneo, de fluir, né? E tudo que a gente viveu, eu gosto sempre de dizer isso, né? Tudo que a gente viveu ao longo da vida, né, desde criança, né, recebemos musicalmente, espiritualmente desde criança, isso tudo reflete, né, na nossa musicalidade, naquilo que flui de nós, né? Então, crescer nesse ambiente, né, ter essa experiência desde cedo foi muito bom para mim e facilitou, com certeza facilitou muito, né, para uma gravação como o Imersão 4, porque é algo que já está na gente, né? Você que também cresceu em igreja, você sabe, desde cedo a gente, né, vive isso, a gente respira isso, né? Então, é realmente muito legal essa bagagem, né, que a gente traz e que nos abençoa tanto e nos permite fluir. Então, Agora, isso é Rafa, muito legal. mesmo crescendo na igreja, eu, por exemplo, não conhecia, Uhum. até por volta dos meus 20 anos, eu não conhecia os cânticos espontâneos proféticos, né? Talvez Uhum. você está falando aí, eu já vejo uma geração que já cresceu Sim, ouvindo, tendo essas oportunidades de ter isso na bagagem, né? com certeza. Mas mesmo hoje eu já tenho mais de 20 anos de conhecer, de experimentar e de ouvir, de ver e de também me lançar nessa fé de profetizar e cantar Uhum. espontaneamente, mesmo assim, ainda hoje para mim é uma aventura. É igual você Sim, disse aí, né? Quando termina uma ministração e a gente vê que a gente conseguiu ser mais espontâneo, conseguiu fluir profeticamente. Isso é o que mais eu curto, me diverte, me alegra ver o Espírito Santo sim. fazendo algo novo a cada ministração. Então, eu tenho muito frio na barriga. Eu tenho, assim, às Uhum. vezes aquelas inseguranças, né? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou cantar? Por mais que eu me encha da palavra, eu possa ter uma direção, um relance do que o Espírito quer lançar naquele dia, sobre aquele lugar, sobre aquele grupo de pessoas, sobre aquela cidade, ainda assim é na hora que eu vou ter que abrir a boca e deixar Sim. sair uma palavra cantada, né? Como que É, é para é verdade. você como músico? Você também tem, assim, esse tipo de insegurança, mas no bom sentido? Tipo Uhum. uma emoção, né? Uma adrenalina que vem mesmo do desconhecido, do novo que vai acontecer. Você também sente assim essa Sim. frio na barriga? Para onde que eu Com vou agora? certeza. Com certeza. Né, se nos projetos que a gente já tem, né, tudo mapeado, né, se a gente planeja, né, se a gente, né, faz os arranjos com início, meio e fim, se nesses projetos a gente já sente, né, aquele friozinho na barriga, né, da expectativa do que pode acontecer e tudo, muito mais num projeto totalmente espontâneo, né? E né, eu lembro que quando a gente produziu Imersão 3, eu lembro que eu fiquei e falei, cara, eu tenho que pensar o que que eu vou fazer, como é que a gente vai fazer, que sequências de acordes que eu vou pensar, né, quais linhas melódicas. E aí na hora, eu lembro que tipo assim, começou a fluir, tudo que a gente tinha planejado, né, tipo assim, né, planejado já, tipo assim, de vamos tentar seguir por essa linha. Tudo isso foi pelo ar, né? E a gente foi por outro caminho Foi por completamente água diferente. abaixo, porque é imersão. Então foi por água Foi, abaixo. literalmente. E aí eu lembro que para esse Imersão 4, né, a gente estava muito envolvido com a produção do DT19, né, ensaios e tudo. Então não teve esse lance assim, tipo, cara, o que a gente vai fazer, né? E também como a gente decidiu, né, gravar todos os períodos de louvor, né, tudo, foi algo, né, direcionado de Deus para sua vida, né, de gravar todos os períodos de louvor, isso foi muito legal. Então não foi algo assim, agora eu estou pensando que eu estou gravando, né? Foi não, foi realmente o nosso fluir, né?
foi aquilo que a gente vive na estrada, né? Aquilo que a gente, né, realmente nas ministrações experimenta, né? E foi aquilo ali, do jeito que foi gravado, né? Nos nossos períodos de louvor, nos períodos de ministração, a gente passou, né? E editou e colocou no Imersão 4. Então foi muito legal nesse sentido, né? De tipo a gente não ter preparado nada como a gente geralmente faz, né? A gente gosta de estar preparado, né? Mas nesse Imersão 4, né? De uma forma muito especial, foi realmente assim, vamos que vamos e solta, né, o clique e vamos fluir. E foi. Agora você tocou num ponto muito importante para os músicos que estão aí nos assistindo. Eu acredito que você está preparado e cada um dos músicos na banda está preparado para dominar esse instrumento no Uhum. improviso, né? Sim, E essa sensibilidade musical e espiritual, é claro, para poder fazer algo bem feito ali, sem um ensaio e sem algo, um cântico novo, sem algo já pré-produzido, preparado. uhum. Então, Sim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância, porque eu acho que um músico que não tenha na bagagem a experiência do instrumento, a técnica, o domínio do instrumento, é assim como um cantor que, como que ele vai pegar o microfone e criar uma melodia com confiança, com ousadia, se ele não canta nem no sim. chuveiro, né? Então, É. tem que cantar muito, tem que ter domínio da sua técnica, da sua voz, do seu instrumento, tem que se dedicar, não é isso, Rafa? Tem que se dedicar, Ana. Na verdade, aquele momento ele é nada mais, nada menos do que um reflexo da nossa preparação, seja ela espiritual, né, seja ela simplesmente técnica, né, no instrumento. Então, a gente precisa se capacitar, a gente precisa, né, ter a prática do instrumento, a gente precisa ter a prática das disciplinas espirituais, a gente precisa buscar a palavra para que num momento como aquele, às vezes eu fico, né, impressionado, né, assim, como que você lembra dos versículos assim inteiros? Eu falo assim, meu Deus, como é que ela lembra disso tudo? Então, assim, isso é um preparo antes. Você leu, você gastou tempo na palavra, né? E no instrumento é a mesma coisa, né? Eu vou conseguir fluir, né? E Deus vai usar de acordo com aquilo que eu tenho preparado, né? É claro que Deus, né? Não estou limitando o poder de Deus ou, né, o sobrenatural, não é isso. Mas, né, Ele pode fazer e pode fazer uma coisa que você não imaginou, mas Ele vai usar aquilo que você tem preparado, né? Ele vai usar o teu preparo antes. Então é um ponto, né, muito legal de pensar, você estudar mesmo, estudar instrumentos, estudar escala, né? Eu venho de uma formação erudita, então, né, de sentar, eu tenho amigos que estudam 8 horas por dia o instrumento, então isso tudo te proporciona, né, ferramentas que você vai usar ali na hora, que vão te dar segurança para executar, vão te dar segurança para ver para onde que está indo e corrigir, tentar ir atrás, né? Então, essa bagagem, né, de exercício, de prática, né, ela permite com que você flua. Então, o Imersão 4 ele é um reflexo, né, tanto da nossa vida espiritual, né, como da nossa prática, né, seja do canto, seja, né, do instrumento, né. A gente tem ferramentas de pós-produção e tudo, mas esse projeto em específico, né, foram pouquíssimas coisas que a gente teve que refazer. Então, isso é um reflexo, né, da nossa banda que estava super bem preparada, os meninos, né, o Júnior que estava na bateria, o Gui no baixo, o Igor nas guitarras, né, o Max Zimmer, que é um cara talentoso demais, né. Então, esse preparo e né, essa bagagem musical, né, gera um momento como esse, né. Deus Sim. usa isso para que a gente consiga fluir num momento tão precioso como esse. E como você ali, como diretor da banda, precisa não só dominar o seu instrumento, mas quase que fazer um arranjo mental e instantâneo, né, para poder É, conduzir todos os demais. E hoje com a tecnologia, né, nós podemos ter um microfone que se comunica no fone de cada um dos membros da banda. E o Imersão, por ser um projeto totalmente espontâneo, é um projeto que praticamente eu prefiro não ouvir o diretor uhum. musical, porque você tem que falar muito. O tempo todo, O né? tempo todo você vai criando e sendo sensível nesses Sim, espontâneos instrumentais, nos arranjos musicais,
mudando o groove, mudando a batida da bateria, mudando a sequência de acordes, determinando qual o próximo acorde até que aquilo fique estabelecido. Quer dizer, o tempo todo, a dinâmica mais forte. Vamos diminuir, pessoal. O tempo todo você fala, o tempo todo. Sim. Solo da É, o tempo, guitarra, solo do não sei o quê, o é, tempo todo. a gente está, né, o diretor musical, né, ele em condições normais, né, ele não precisa falar tanto, né, mas ele direciona a banda, né. Ele é quem vai falar, a gente vai começar, lembra, né, a música é essa, o setlist é esse, a gente vai, agora vamos crescer, ó, a Ana está subindo, a Ana está crescendo, vamos para o espontâneo, entrou a Zanetti, agora vamos para a guerra, né, então, tipo assim, tem esses momentos, né, na direção musical. E no imersão é o tempo inteiro, porque, né, toda hora muda, né? A gente está num ambiente, às vezes cresce, às vezes decresce, né? A gente cresce a intensidade, mais intenso, menos intenso. Então, estar sensível a isso, então às vezes a Ana está transitando para uma parte falada, então vamos segurar, né? E aí vem também as ideias de acordes, de criação melódica. Então tem momentos que, né, você vira pro guitarrista, cara, fala, cara, faz isso, faz essa linha assim, desse jeito. Então é até engraçado de ver o vídeo do Imersão, porque é o tempo inteiro eu estou lá no microfone falando com os meninos, né? Então, quando a gente assiste é até engraçado de ver. E é muito legal isso tudo. Poder, né, ver você é uma pessoa também muito expressiva, isso facilita demais. Graças a Deus, quem dera todos os ministros de louvor se expressassem como você se expressa, você faz as marcações, né, quero isso, eu quero aquilo, dá para perceber na sua expressão. Então isso é muito legal e muito positivo, né? Então o diretor musical ele fica nessa, ele tem que entender o que está acontecendo, né, no ambiente, no caso do imersão, né, são espontâneos. Tem que entender o que está acontecendo no ambiente, tem que entender, a Ana está indo para tal lugar, não, mas a Raquel está indo para outro, peraí que eu acho que a Raquel vai entrar. Então, assim, essa, esse desafio. Então, isso é muito E, legal, é e desafiador, é tenso, mas é muito legal assim, é impressionante como que, né, a nossa dependência do Espírito é total nesse tipo de projeto, porque tem transições ali, Ana, que eu simplesmente eu não faço a menor ideia de como é que aconteceram. Então, sério, assim, Rafa, eu quero te certo, elogiar, mas acho que você está dando crédito pro grande diretor, né? Com D com maiúsculo, né? certeza, Porque com tem hora, certeza. Rafa, nesses arranjos espontâneos que você criou ali na hora, sabe? Assim, que tem momentos no Imersão 4 que eu falo, uau, que genial, que sensibilidade. E, não, e foi tudo, né, veio do trono pra gente, porque tem hora que eu faço, cara, como é que a gente fez isso? Da onde que a gente tirou esse negócio? Eu acho que deve ser a Então, mesma empolgação que eu e a Raquel, que principalmente nós duas lideramos os cânticos, nós falamos uma para outra, tipo, uau, aquela hora, aquela palavra veio na minha boca, na minha mente, como que aquela ideia é, surgiu? Ou como que você estava terminando uma frase e eu já emendava com outra na mesma direção? sim, A gente se impressiona quando o Espírito Santo nos usa, né, Rafa? É muito com gostosa certeza. essa sensação, né? Com certeza. E a gente mais uma vez entende que não depende de nós, né? Não depende, né, simplesmente, né, apesar de serem importantes, igual a gente comentou, né, da parte técnica, né, a nossa prática, né, a nossa disciplina antes de um momento como esse, mas de fato, né, no final das contas, toda a glória é de Deus, porque acontecem coisas que, né, a gente às vezes fica assim, né, chocado, como que aconteceu isso, né? Como que eu Então, fiz algo tão bonito? como é que essa transição ficou dessa forma, né? E aí a bateria entrou no lugar certo, certinho, entrou, né? Aquela ideia da guitarra entrou certinho no lugar. E por mais que, né, tenha a condução ali, geralmente você tem um delay, mas na imersão você não percebe esse delay, né? Tipo assim, então é realmente E algo divino. os instrumentos com aquela nova melodia, com aquela nova harmonia, com aquele novo groove, com aquela nova batida, aquilo dita um clima, dita um ambiente. A gente não sabe quem que veio primeiro. É, Foram os instrumentos que vieram inspirando o ambiente ou se eram aquelas palavras que inspiraram os instrumentos naquela direção, porque aquela harmonia, aquela melodia, aquele ritmo, tudo tem que uhum, casar com a mensagem. Então, sim, assim, eu vejo essa sintonia.
eu faço uma oração, né? Senhor, que a gente possa ministrar hoje como se fôssemos um só homem, como se fosse uma só pessoa, tocando, cantando, fazendo tudo ao mesmo tempo, com a mesma mente. E eu acredito Isso. que esse homem é Jesus, é a mente de Cristo, é o mesmo Espírito, é o Espírito de Jesus em mim, em você, em cada um Amém. dos instrumentistas, né? Com Fazendo certeza. tudo que nos cabe no espírito, na prática do nosso instrumento, na técnica que a gente precisa dominar, para estarmos preparados, aptos, para que o Espírito nos encha e nos mova e nos use, né? Sim, É uma é aventura verdade. maravilhosa. É uma aventura, né? Como você sempre diz, né? Nós nos divertimos. É, E o romper dos céus, né? Quando a gente vê assim, a atmosfera da igreja, das pessoas adorando junto com a gente. Tem alguns momentos, assim, os mais divertidos são esses, quando a gente vê o Espírito Santo dominando tudo e a sim, gente praticamente desaparece, a igreja exatamente. adora, louva o Senhor e responde, corresponde, né? E a gente tem Exato. alguns momentos muito fortes assim, né? Como que foi para você, na pós-produção, ouvir o som dessa igreja cantando junto, correspondendo junto? Tem É, umas horas assim que é aquele som de sim, muitas águas, né? é verdade. Esse projeto é interessante porque geralmente a gente gasta muito tempo escutando depois, né? E para editar, né? Então a gente gasta muito tempo ouvindo projetos, mas é impressionante como que ouvindo de novo, né? Botei aqui no computador para escutar e como é que tipo, assim, isso ainda mexe comigo, né? Mesmo já tendo ouvido várias vezes, né? Como que ainda mexe. E ouvir a igreja, né? A gente tentou nesse projeto, né? Aumentar bastante o som do ambiente, né? Para que realmente as pessoas, né, percebessem em casa aquilo que realmente aconteceu lá, que tava, né, as pessoas estavam vivenciando lá. Então esse é um cuidado que a gente sempre tenta ter, né, ter o povo, né, sempre bem presente, né, porque creio que esses projetos como imersão, né, a gente tenta perpetuar um momento muito marcante, né. Então, quanto mais a gente conseguir passar daquilo que realmente aconteceu, né, do que era aquele ambiente, melhor ainda, né? Vai ser ainda mais marcante e mais impactante para as pessoas, né? E Rafa, E às vezes as pessoas não imaginam também, apesar de ser um projeto espontâneo, elas não imaginam o trabalho não é, só de uma vida, como a gente estava falando, uma vida de preparo hum, para ser apto a viver um projeto desse, mas a pós-produção, né? Quantas sim. horas assim de trabalho você calcula para cada Nossa, minuto de imersão? olha, vou te falar que é bastante. Eu não sei quantas horas ao certo, mas às vezes tem trechos que dão um pouquinho mais de trabalho, né? Você tem que pensar que esse imersão, ele na realidade ele tem 1h40. Então falar só de afinação de voz, né? Que é um processo que a gente faz. Só de afinação de voz a gente tem 1h40 para cada cantor, né, que participou. Então 1h40 de afinação de voz. Isso na hora de editar isso se transforma, né? Às vezes um dia, né? Afinando voz, ou mais de um dia afinando voz, né? Uma voz, né? Um track de 1h40. Então é realmente um desafio muito grande, né? A gente gasta muito tempo, mas justamente para tentar, né? Às vezes alguma coisinha que, né, não saiu da forma como a gente não saiu, né? O simples afinar da voz, né? Tudo são processos que a gente faz hoje, né? Que fazem parte da produção e que embelezam o trabalho, né? Fazem com que ele fique, né, um trabalho lindo, agradável, que as pessoas possam ouvir né, e se deleitar naquilo ali. Então isso é muito legal e a gente tem É um prazer, muito tem um carinho trabalhoso, né? A gente tem que muito trabalhoso. valorizar essa pós, porque vocês que trabalham, vocês têm o dom da paciência de ouvir e trabalhar aquilo, cada frame, né? E tantos É, instrumentos, tantos elementos, e aquilo que você ainda adiciona depois para realçar, para embelezar sim, ainda mais, ainda que, como você disse, né? Foram poucos os elementos comparado a outros projetos. Então, assim, é muito detalhe, são muitas horas de dedicação para que a gente possa ouvir com essa qualidade, né? Você também com teve certeza. outras pessoas. O Soares participou também da pós, né? O Gu fez a mix e a master, né? E o Gu, assim como eu e você, é um perfeccionista, né? Então,
A gente fica, às vezes, horas mixando, né? E ele é um cara, assim, extremamente talentoso, extremamente habilidoso. Eu não sei se você lembra tem um fato engraçado de um assobio que a gente encontrou quando gravava os overdubs do DT-19, na sua voz, você lembra? Que a Lembro, gente uma ficava, como é que frequência. uma frequência. Então, assim, são percepções muito, né, assim, apuradas, mas que esse desejo de ver a coisa bem feita, de ver a coisa bem editada, né, esse, né, até preciosismo, de certa forma, faz com que as coisas sejam de excelência e é para Deus, né? A gente tem que fazer o nosso melhor mesmo, né? Ainda mais quando é para Graças, ele, né? E esses graças a Deus. detalhes fazem o todo, né? Esses Faz. detalhes. Eu me lembro de alguns outros projetos do Diante do Trono, que eu falei, mas por que será que eu não gostei dessa massa? Porque eu não consigo identificar. E o Gustavo Uhum. falando assim, Ana, olha, presta atenção, é essa frequência, essa É, vibração, é algo às vezes imperceptível é. aos nossos ouvidos, mas que entra, né, de uma forma que incomoda. Sim, Então, sim. são pequenos detalhes que alguém que realmente se dedica a entender sobre isso, sobre toda essa Uhum. arte que é, né, a engenharia de áudio, para Sim, poder fazer nos pequenos detalhes, até os sim. imperceptíveis para nós, com que o todo se torne É, cada vez melhor, mais agradável. Daí por sim. isso, né, Rafa, que mesmo que você tenha passado tantas horas e dias em cima desse projeto, você pode ouvir de novo e ainda ser abençoado Ser sem enjoar. Com certeza, com certeza. Isso é muito legal, assim, esse é um processo que eu gosto muito de fazer, né? Essa parte de edição, essa parte de tratar nos mínimos detalhes, porque o público, né, as pessoas, muitas vezes elas não vão reconhecer, essa peça da bateria está com o equalizador errado, né? Mas eles sabem que tem algo, né? Tipo, assim, isso aqui cara, tá estranho. Então, tipo assim, mesmo que, né, a percepção técnica, assim, né, não seja geral, as pessoas escutam e falam, pô, isso aqui não tá legal, nossa, eu não gostei muito desse projeto. Então, esse tipo de coisa, né, é importante que a gente faça, né, esse trabalho, porque a pessoa pode não entender o que está esquisito, o que está ruim, mas ela sabe que tem alguma coisa que incomoda. E Então, por a outro gente lado, ela trabalha, também sabe quando tá muito bom, né? Uau, sim, tá sim, muito bom, que sim, agradável, que exatamente, som. exatamente. Agora, o som também, ele também muda. A entrega dessa mixagem, a entrega dessa master, a entrega desse som também muda com o tempo, né? É quase como Sim. gosto mesmo de época. Você tem, né, estilos, né, porque a gente consegue pegar uma música barroca e reproduzir ela hoje, né, então a gente consegue fazer isso. E tem os avanços tecnológicos, né, os avanços, então, o som que às vezes a gente tirava 10 anos atrás, né, usando um determinado aparelho, né, com um determinado plugin, enfim, hoje a gente consegue fazer isso, né, num outro patamar de avanços tecnológicos mesmo, né? Nem Então a me gente consegue. fala. Com a primeira É, gravação, ó, quando eu gravava com seu pai, eram fitas, né? A pessoa fitas. tinha que cantar mesmo, porque para editar aqueles rolos de fita era outra É, técnica, outra obra de arte. era Eu me exatamente. lembro a primeira gravação do Diante do Trono, o Randy Adams trouxe muitos equipamentos dos Estados Unidos. Gente, nós estamos sendo interrompidos. Fala aí com o pessoal, fala aí. Tio Rafa, olha que delícia esse menino. Eu quero comer esse Cookie E Monster. aí? Vamos comer esse Cookie Monster. Já vai dormir, vai? Boa noite. Amanhã tem aula cedo. Boa Mas eu não noite. quero deixar você embora agora que você... Manda um beijo pro tio Rafa. Fala, tio Rafa. Eu quero ver. Beijo. Eu quero ver que dia que ele vai tocar, porque a gente já orou já por ele. Lá Ah, na salinha. É, isso mesmo. Já que ele, impuseram as né, mãos. já impusemos as mãos e ele vai estar, quem sabe, um dia aí no próximo imersão. Né? Amém. Que fofo, gente. Eu aguento. Onde que eu tava? Eu tava nos equipamentos de antigamente, né? Sim. A gente teve que trazer para o Brasil aquele tanto de ADATs, gente, aqueles Uhum. equipamentos grandes, pesados, que nem tínhamos no Brasil.
E depois, já no Exaltado, eu me lembro que foi quando o Randy comprou o Pro Tools. Tinham Sim, inaugurado, 1999. Inauguraram os primeiros equipamentos de edição, todos digitais. digital. Então, assim, o mundo mudou muito, né? E hoje a gente tem plugins e tecnologia de gravação para execução, para Sim, pós-produção, que trazem uma qualidade e um som que também vai evoluindo com o tempo, para com refletir certeza. também o anseio, né, daquele tempo. Eu vejo que hoje em dia, por exemplo, as pessoas querem muito mais naturalidade. Sim, Por mais que essa naturalidade, ó, vou usar um exemplo aqui bem simples, tá? Bem simplório, mas uma maquiagem. A gente faz uma maquiagem no rosto para parecer o mais natural possível. Mas não se sabe que uhum, ali tem muitas coisas no rosto daquela mulher que fazem com que ela tenha uma beleza natural realçada. Acho que assim também com uhum, a música, né? A gente tem sim, muitos efeitos e plugins e tecnologia e muito trabalho nos mínimos detalhes, até em detalhes que não são percebidos ou nomeados pelo público em geral, mas para que sim, haja um som hoje com o maior, com a maior naturalidade possível, que é o que a gente vê, por exemplo, no Imersão, né? São vozes que sim, não fizeram overdubs, né? sim. Às É. vezes até alguns defeitos ainda estão ali. Tem uma hora que eu falo errado, mas a gente deixa. Por quê? Porque foi Uhum. no dia, foi daquele jeito, Foi né? o momento, né? Foi o Foi o momento. registro. Como uma foto, né? É, mas a gente tem toda uma maquiagem, todo um aperfeiçoamento para que ainda assim essa naturalidade seja realçada sem distrações, né? A beleza da Com certeza, naturalidade sem distrações. Então, com assim, eu certeza. acho que esse é o som dos nossos dias, né? Quanto mais cru, quanto mais raw, mais admirado por essa geração, por esse tempo, Sim, né? com certeza. Quanto mais orgânico, quanto mais real, né? Às vezes a gente, né, vê tantas coisas, né, mascaradas, né, demais, e aí às vezes você vai escutar alguma coisa ao vivo e é completamente diferente, você fica, pô, cara, mas né, não é o que eu estava esperando e tal. Então, essa naturalidade é muito legal. É uma coisa que é super valorizada e que a gente preza por ela, né? Preza por isso. Amém. Rafa, que gostoso conversar com você. Eu queria te perguntar se você tem algum recado aí para os músicos, que talvez a gente não tenha falado, não tenha tocado, alguma dica. Bom, o que eu falei, né, do preparo, isso é de extrema importância, né? O incentivo. Busca, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem tantos recursos, a gente tem pessoas, né, dando aula online, né, palestras online, workshops online. Então, o que não falta hoje é recurso para que a gente possa crescer, aperfeiçoar, melhorar, né? Então, o meu incentivo, né, para os músicos é que realmente, né, vocês busquem, né? Tem YouTube, tem pessoas dando, né, cursos, né? Então, Tem o busquem Rafa. mesmo crescer. Tem eu também, né? Pode me chamar, pode procurar, né? Manda mensagem e tenho, né, tenho desenvolvido alguns projetos como assessoria, né, para compositores, né? Eu estudei composição, né? Sou formado em composição, né, pela UFMG, sou bacharel. Então, preparei um material, né, voltado para compositores, né, para a gente conseguir extrair realmente o máximo, né, daquela música interna que a gente falou lá no início, né, aquela música que está dentro da gente, né, como que eu posso aproveitar isso ao máximo? Eu tenho desenvolvido projetos como esse, né, tenho feito também produções, então pode mandar mensagem, pode chamar, tento responder todos, né, e é sempre um prazer, sempre um privilégio, e incentivo que vocês busquem realmente, né, como a Ana falou, para Deus é o melhor, então né, vou investir, vou correr atrás, né? E a administração, né, o momento espontâneo, o período de louvor, ele é um reflexo, né, da nossa caminhada no dia a dia, seja espiritualmente, seja na parte técnica musical. Então é de extrema importância que vocês invistam nisso, né? Amém. Rafa, eu não queria, assim, né, tocar nesse assunto, assim, em público, mas eu tenho que falar aqui. Eu tô gostando Hum, muito de ver as coisas novas que Deus tem feito na sua vida e eu já quero receber amém. um save the date logo, Rafa.
Vai receber, você vai ser uma das primeiras. Pronto, já deixei o Rafa vermelho, viu? Agora fiquei sem graça. Mas graças a Deus, Deus tem sido muito bom comigo. Só digo isso. Amém. Ele é fiel, ele é fiel. Manda um beijo, viu? Como é que é o nome da felizarda? A Fernanda. Fernanda, ó, um beijo pra você. Eu orei muito por você, viu, menina? É Continua verdade. abençoando o Rafa, então abençoando você também, querida. Amém. E manda um Amém. abração pro Sóstenes, pra Dani, Pode para todos os deixar. seus irmãos. E mal vejo a hora de estarmos juntos outra vez pela estrada, mas eu tenho Sim. certeza que nós todos vamos levar desse tempo de pandemia lições preciosíssimas e tem sido um tempo muito especial de novas fronteiras por Amém. meio da internet, né? Aqui estamos, Amém. ó. Aqui estamos. O Thiaguinho me mandou mensagem esses dias. O Thiaguinho é o nosso técnico de som, né? E ele falou uma mensagem engraçadíssima que eu nunca pensei que eu ia receber. Ele falou assim: Nossa, cara, tô com uma saudade de banco de van. Eu falei: Que isso? Quem que tem saudade de banco de van? E eu tô assim: Oh, meu Deus. A gente tá com Ai, ai, saudade de ai. viajar, né? De ministrar pelo Brasil, né? Pelas nações. Passar Mas uns apertos juntos, né? passar uns apertos juntos, né? Dá uma saudade. Ai, ai, ai. Que bom, que bom. Deus te abençoe muito, Rafa, e que Deus Amém. abençoe todos os que estão nos assistindo, músicos, Amém. cantores, técnicos, que o Imersão 4 possa continuar inspirando as pessoas a Amém. adorarem mais espontaneamente, a se renderem mais na liberdade do Espírito, mas também a equipes de louvor nas suas igrejas, a Sim. praticarem, a se divertirem juntos nessa adrenalina gostosa que é ver o Espírito encher a nossa boca, ver o Espírito usar os nossos dedos num instrumento, usando toda a bagagem, toda a Sim. habilidade, o talento que nós já consagramos a Ele, mas realmente temos esse maravilhamento de uau, que lindo, que isso que acabou de acontecer aqui, que lindo. O que só o Senhor pode fazer quando a gente se lança e deixa Ele fazer, né? Que muitos Amém. possam ser inspirados a viverem essas aventuras com o Espírito Santo. Não é isso, Rafa? É isso mesmo, é isso mesmo. E quero te agradecer, te honrar, né? Você é uma pessoa que é bênção para mim, bênção na minha vida, Amém. né? Você tem feito parte do meu crescimento, né? Quem pensaria, né? Você pegou, né, um projeto e falou assim, ah, toma aí. E aí nem se preocupou, mas eu falei, nossa, cara, e agora o que eu tenho que fazer? E isso foi crescimento para mim, né? Isso foi de muito valor, então eu preciso honrar a sua vida, né? Deus te usou para me fazer crescer, me fazer buscar, aprender, aperfeiçoar, né? Então é bom ter incentivadores como você, pessoas que me abençoam como você, né? Graças Amém. a Deus por isso. Viu? Ah, vem muito mais, né? Porque quando a gente é fiel no pouco, o Senhor vai acrescentando. Então, quando eu vi você, como você é, o seu perfil, sua dedicação, sua responsabilidade, o seu talento, sua sensibilidade, toda essa bagagem, né? Como a gente falou lá no início, de Uhum. igreja e de música. Olha, quando você fala aí do seu bacharel, né? A gente, em música, em composição, a gente percebe isso, que Deus nos entrega ferramentas tão poderosas para que quando a gente tiver que ministrar, a gente faça aquilo com a maior facilidade, porque a gente já está capacitado a coisas ainda muito Sim. mais complexas e maiores. Então, eu não titubeei, eu sabia que você era realmente um grande presente de Deus para poder realizar esse e tantos outros projetos que vêm por aí. Obrigada, viu, Amém. Rafa, pelo seu Amém. sim. É isso. Estou à disposição. Um beijão e até Um breve, beijo. se Deus quiser. Até. Uma boa noite. E para quem Para nos vocês assiste também. a qualquer hora, porque eu vou deixar salvo aqui no GTV, vamos ser espontâneos e profetizar. Estudar muito, Amém. galera, para fluir muito quando a gente for ministrar. Boa noite a todos. Amém. Um beijo a todos.